Meus irmãos, um dos objetivos da nossa lição nessa manhã é entender a posição adequada do dinheiro e dos bens terrenos na nossa vida. Isso é importante porque o dinheiro ele pode se tornar um Deus na nossa vida. E quando é que isso ocorre? Quando que o Deus se torna um dinheiro na nossa vida? Quando a gente começa a colocar a nossa confiança nele, quando a gente deposita nele a nossa esperança, quando a gente passa a viver a nossa vida tendo como alvo supremo dela o acúmulo da riqueza. Um outro propósito da lição que nós vamos estudar nessa manhã é entender como usar o nosso dinheiro, de modo que Cristo seja glorificado. Porque o dinheiro ele precisa ser um servo na nossa vida, mas muitas vezes o dinheiro é um senhor na vida das pessoas. Então o dinheiro precisa ser nosso servo, não nosso senhor. E muitas pessoas elas vivem tendo o dinheiro como senhor, como Deus de suas vidas, o que mais uma vez vai apontar para um pecado chamado idolatria. E o final dessa lição nós vamos entender que Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. Essa é a lição que nós estamos estudando nessa manhã. Viver para provar que Cristo é mais precioso que a vida, nossa lição 9. No primeiro ponto, o autor coloca como título, quem é o nosso verdadeiro tesouro? Então, ao longo dessa lição, nós vamos fazer a leitura de alguns textos bíblicos e nós vamos comentar. O primeiro texto que eu quero abrir com os irmãos é Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24. São versículos que são citados pelo autor no decorrer da lição, mas mais do que apenas citar, eu quero olhar com os irmãos esses versículos, olhar verso a verso, o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Isso é muito importante. Mateus capítulo 6, versículo 19. A perícope que eu quero observar com os irmãos vai do versículo 19 ao versículo 24, mas eu vou fazer a leitura conforme nós vamos prosseguindo no texto para ganhar tempo. Diz assim o versículo 19, todos já acharam? Mateus 6, versículo 19, diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então, o que a gente começa a observar aqui no versículo 19? Jesus diz que nós devemos evitar o acúmulo de coisas. Que coisas são essas? Coisas que a traça corrói, coisas que a ferrugem corrói, destrói, e coisas que ladrões escavam e roubam. Então, quando a gente começa a observar esse texto, dentro de um contexto em que Jesus diz, no Sermão do Monte, nós vamos perceber que a traça ela vai ter ligação com roupas custosas, roupas caras. Naqueles dias, assim como nos dias de hoje, as pessoas gostam de andar bem vestidas. As pessoas gostam de usar gostam de usar roupas caras, e algumas pessoas gostam de usar roupas excessivamente caras. Já percebeu que o preço de uma roupa, ela vai valer de acordo com o bordado que tem no cantinho dela, com uma marca que está escrita na etiqueta atrás. As blusas são iguais, blusas similares, feitas do mesmo material, mas apenas uma marca vai fazer a diferença toda no preço, que vai elevar o valor daquela blusa a valores altíssimos. Então, naquela época as pessoas gostavam de roupas caras, algumas pessoas, claro, eram um povo muito pobre, mas havia aqueles que gostavam de ostentar suas roupas, assim como existe nos dias de hoje. Com relação à ferrugem corroer, a palavra original aqui ela tem relação com algo que é destruído, que é consumido, comido por ratos, por fungos, por coisas semelhantes. Então a ideia aqui, pensa numa fazenda, com as suas árvores, suas plantas, toda aquela construção e de repente um monte de rato vindo destruindo aquilo tudo. Essa é a ideia que o texto está trazendo quando diz da ferrugem corroer. E ladrões escavar e roubar vai se remeter ao fato de que aquelas casas eram feitas de barro, muitas casas eram feitas de barro. Então era fácil para o ladrão cavar a parede, escavar, entrar, roubar os pertences e sair daquela casa. Então Jesus está dizendo, olha, não acumule nada disso. Não acumule algo que a traça e a ferrugem vão corroer. Não acumule algo o qual o ladrão pode vir, escavar e roubar. Versículo 20, o que Jesus nos manda fazer?
mas ajuntai para vós outros o quê? Tesouros no céu. Ajuntai para vós outros tesouro no céu, e ele vai destacar que esses tesouros no céu, a traça nem a ferrugem corrói, e os ladrões não escavam nem roubam. Então Jesus vai nos orientar sobre o que devemos ajuntar e onde esses tesouros devem estar. Você percebe que no versículo 19, ele está falando de coisas que podem nos ser tiradas, seja por uma traça, seja por uma infestação de animais que vai corroer aquilo, seja por ladrões que vão roubar. Mas ele diz no versículo 20 que nós devemos ajuntar coisas que ninguém pode nos tirar, que a gente não perde, independente das circunstâncias. Não importa a situação, ninguém consegue arrancar isso de nós. E ele vai falar de tesouro no céu. Essa expressão era bem conhecida dos judeus da época. Quando se falava de tesouros no céu, eles entendiam muito bem. Essa expressão fala de ações que fazemos no mundo e que são revertidas em tesouros no céu. Então a gente pode entender isso da seguinte forma: são atos que nós fazemos em prol das pessoas. Atos bons que fazemos em prol das pessoas, podem ser atos de generosidade, podem ser atos de misericórdia, atos de amor. Essa expressão tesouros no céu também tem relação com fazer obras justas. Na semana passada, quando o presbítero Jason deu a lição, ele falou sobre perdão. Perdoar uns aos outros também está ligado a juntar tesouros no céu. Sofrer por amor a Cristo também é uma forma de ajuntar tesouros no céu. Viver uma vida de santidade também tem relação. Por que eu digo que isso tem relação? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que há recompensas para os que assim vivem. Então nós entendemos que praticar essas obras é similar, é igual a ajuntar tesouros no céu. Então olha comigo o versículo 21. Vamos ler juntos? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então aquilo que nós damos mais valor é o que vai ocupar o primeiro lugar do nosso coração. E o que Jesus está nos dizendo? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse tesouro vai controlar a nossa vida. O tesouro que nós mais valorizamos é aquele que vai controlar a nossa vida. Por exemplo, se o dinheiro, se os bens estão em primeiro lugar no nosso coração, são eles que vão controlar a nossa vida. A cobiça vai ser algo que vai se manifestar na nossa natureza carnal. A cobiça se manifesta e ela vai assumir a direção da nossa vida, e nós vamos nos ver nos dedicando com intensidade a essas coisas que se perdem facilmente. E o mundo que a gente vive é um mundo consumista, é um mundo que nos instiga a todo instante a consumir mais e mais. E para consumir mais e mais, o que eu preciso? De dinheiro. Porque se eu tenho o poder de compra, eu posso comprar tudo aquilo que os meus olhos desejam, tudo aquilo que eu anseio. E Jesus está dizendo, olha, toma cuidado com isso. Porque se o teu coração está nessas coisas, isso será o teu tesouro. E o teu tesouro, o foco que você coloca, é isso que vai controlar a sua vida. E viver em função disso, viver em função desses tesouros da terra, é desperdiçar a vida. Porque a gente não leva nada. Quando a gente morre, tudo isso fica. Nada é levado. Então, viver em função disso, colocar o coração em cima disso, é desperdiçar a vida. Palavras do próprio Senhor. E a gente pode fazer essa leitura, a leitura desse texto, e entender que se aquilo que agrada a Deus, se aquilo que for eterno é o nosso alvo maior, a nossa vida vai se dedicar com intensidade a buscar essas coisas. Quando a gente tem a compreensão da eternidade, do que é eterno, daquilo que Deus valoriza, daquilo que deve ser o alvo da nossa vida, a gente começa a buscar isso com intensidade. Nós não estamos jogando a nossa vida fora, pelo contrário, nós estamos aproveitando a vida, porque nós estamos juntando tesouros aonde? No céu. É isso que a palavra do Senhor nos orienta. Então o título dessa sessão começa dizendo: quem é o nosso verdadeiro tesouro? Quem é o nosso verdadeiro tesouro? Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro tesouro.
Eu quero ler com os irmãos o segundo parágrafo dessa sessão, na página 33, que começa assim, olha, Cristo é o único tesouro. Os irmãos já acharam? Eu posso pedir a Anita para ler, por favor, Anita? Cristo é o único tesouro sumamente valioso e que a tudo satisfaz. Toda a suficiência de que a nossa alma cansada e vacilante necessita pode ser encontrada somente nele. Assim, se Cristo é um tesouro que satisfaz totalmente e promete cuidar de todas as nossas necessidades, então viver como se tivéssemos os mesmos valores que o mundo seria trair Jesus. Ajuntar tesouros na terra e colocar neles o coração é o equivalente a declarar de forma altissonante que existem coisas bem mais valiosas do que Jesus Cristo. E essa é a essência da idolatria, do adultério espiritual. Por isso, valorizar outras coisas mais do que a Jesus é traí-lo. Obrigado, minha irmã. Os irmãos percebem nesse parágrafo como essas lições são confrontadoras, como elas nos enquadram, como elas nos colocam contra a parede e dizem assim, olha, que vida é essa que você está vivendo? Veja como nós devemos viver a nossa vida. Então, nessa leitura que a gente fez, a gente observa como nós somos confrontados. O que nós fazemos com o nosso dinheiro? Onde está o nosso coração? São questionamentos que são colocados diante de nós e que nós precisamos trazer uma resposta. Como nós nos posicionamos diante disso? A forma como nós usamos o nosso dinheiro, a forma como usamos as nossas posses, nos ajudam a entender aonde está o nosso coração. E a gente precisa tomar cuidado para que nós não estejamos vivendo em idolatria. Observa a continuação. O autor não orienta a leitura da continuação de Mateus capítulo 6, como nós vamos fazer, mas eu acho muito importante nós darmos continuidade para entender o contexto da passagem. Versículo 22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Observe que esse versículo fala de olhos bons e olhos maus, dois tipos de olhos. E ele vai dizer aqui que os olhos são a lâmpada do corpo. O que isso nos fala? Que por meio dos olhos o corpo encontra o caminho. O olho deixa a luz entrar e ela vai iluminar o corpo. Imagine a seguinte situação, imagine na sua casa uma janela assim de vidro, toda suja. Está toda suja. Você jogou um balde de lama nela, ela está toda enlameada, toda suja. O sol bate sobre ela e vai refletir dentro da sua sala. A luz que vai iluminar será uma luz plena que vai deixar aquele cômodo bem iluminado? Não. Uma janela suja não permite que o sol penetre, passe por ela e ilumine o ambiente. É o que o Senhor está aqui dizendo. A ilustração, ela traz esse sentido. Se a luz não entra, não atravessa, aquela sala está em quê? Trevas. A sala estará em trevas. Diz o versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus irmãos, esse texto aqui fala de modo muito claro de olhos bons, mas também fala de olhos maus cujo corpo está em trevas. Então, existem pessoas que têm olhos maus e que pensam que estão na luz, mas na verdade estão em trevas. É o que o Senhor fala. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mas eu trago esse texto porque no original tem um detalhe. Quando a gente vai no texto original, a palavra bom, olhos bons e olhos maus, a palavra bom tem relação com generosidade. Esse texto, ele fala de olhos generosos e de olhos avarentos. Por isso que ele segue uma sequência, falando sobre tesouros nos céus, olhos bons e olhos maus. Depois ele vai falar de dois senhores e depois ele vai falar sobre ansiedade.
Então, olhando para essa parte dos olhos maus, dos olhos bons, o olho mau pode ser entendido como um olhar avarento, um olhar ganancioso, egoísta. As pessoas assim não reconhecem a verdadeira luz. Elas pensam que têm luz, mas estão, na verdade, cegas espiritualmente. Os olhos maus nos levam a ter uma visão distorcida do que é verdadeiramente a vida. Só que o olho bom, os olhos bons, é o olhar generoso, que nos permite olhar e entender as coisas da maneira correta, da perspectiva correta. Então, mais uma vez, eu chamo a sua atenção, veja como tem relação com o que foi dito anteriormente e como que vai ser dito em seguida. Olhos bons são olhos generosos, olhos maus são olhos avarentos. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Vamos ler essa parte final? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus, na sequência, fala de dois senhores. São esses dois senhores que estão por trás dos nossos tesouros e que estão por trás da forma como nós olhamos as coisas. Quem são esses dois senhores? Deus e as riquezas. Em algumas outras traduções, usa-se a palavra mamon. Então, Deus e as riquezas, Deus e o dinheiro são retratados aqui nessa passagem como dois senhores. E esses dois senhores não podem ser servidos ao mesmo tempo. Servir é você se colocar debaixo do seu senhorio e viver exclusivamente para ele. Não há como servir os dois ao mesmo tempo. Como eu disse agora há pouco, existe uma exclusividade. Não existe a possibilidade de uma lealdade conjunta a Deus e às riquezas. Não há como nós nos devotarmos, como colocarmos a nossa vida, colocarmos o nosso coração sobre um e sobre o outro ao mesmo tempo. Ou nós aborrecemos a um e amamos o outro, ou nos devotaremos a um e desprezaremos o outro. Na página 34 da nossa revista, o autor vai comentar os versículos seguintes. E eu quero fazer essa leitura lá no alto, na página 34, na primeira coluna, ele diz assim: observemos a passagem de Mateus 6, 31, 32, que é o texto que vem na sequência desses versículos que nós lemos, quando Jesus vai falar sobre a ansiedade por questões do nosso viver diário. Ele diz assim, observe a passagem de Mateus 6, 31, 32. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Aqui, Jesus menciona apenas necessidades básicas da nossa existência. Ele não menciona coisas supérfluas. Então, se viver preocupado com nossas necessidades mais básicas é agir como os descrentes, o que pode ser dito de nós se vivermos preocupados com outras coisas? Se damos a impressão de que a nossa vida é dedicada a obter e manter coisas, em nada seremos diferentes das pessoas do mundo. Quando isso acontece, falhamos em demonstrar o supremo valor de Jesus Cristo. O que ele diz aqui é: se o nosso coração se empenha nas coisas desse mundo, nós estamos trazendo para as pessoas ao nosso redor a seguinte mensagem: essas coisas são mais valiosas do que o Cristo a quem nós servimos. E é esse o confronto que ele nos traz nessa primeira sessão. Será que Cristo realmente tem valor para nós, de modo que nós derramemos a nossa vida sobre ele de forma total, plena, completa? Ou será que Cristo para nós é apenas um passaporte para o céu, apenas um passaporte que nos assegura a salvação? E aqui na terra eu vivo a minha vida da maneira que eu quiser, empregando meus bens, os meus recursos, de acordo com os desejos, os anseios do meu coração. É isso que ele nos confronta nessa primeira sessão. E ele vai chegar no ponto seguinte, dizendo como é aquele para quem Jesus é o seu tesouro. O que caracteriza aquele para quem Jesus é o seu tesouro? Se nós temos Cristo como o nosso tesouro,
A nossa vida tem que refletir isso. Se Cristo é o nosso bem maior, se Cristo é o nosso Senhor, a nossa vida de alguma forma tem que refletir isso. Como é que a gente tem vivido, como nós temos vivido a nossa vida? E o autor da nossa lição, ele vai nos levar a alguns textos. O primeiro texto é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos um pouco mais à frente. Carta do apóstolo Pedro, mas já lá para o final da sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primeiro Pedro 2, versículo 11. Antes, deixa eu só trazer o contexto. Pedro está escrevendo a irmãos que estão passando por perseguição, a irmãos que perderam tudo por amor a Cristo. Tanto que no início dessa carta ele vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São irmãos que por causa da perseguição eles foram dispersados, foram para outras regiões. E ao longo da carta Pedro reforça isso, sobre sofrer por amor a Cristo. E no capítulo 2, versículo 11, ele traz uma exortação a esses irmãos para que eles entendam a natureza deles. Diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro chama esses irmãos, essas irmãs, de peregrinos e forasteiros. O que caracteriza um peregrino? Um peregrino é uma pessoa que está viajando para chegar a algum lugar, ele está de passagem por aquele local. Ele não está fixando moradia naquela região, ele apenas está de passagem, ele é um forasteiro, ele é um peregrino. Um forasteiro é alguém que não pertence àquele lugar. Lembra daqueles filmes antigos de faroeste? Quando chegava uma pessoa na cidade e alguém vinha e dizia assim: de onde você vem, forasteiro? Você não pertence a esse lugar, você está vindo de onde? Então Pedro lembra aqueles irmãos em perseguição: olha, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Será que nós nos comportamos como peregrinos e forasteiros nessa terra que a gente vive? Ou será que a gente aqui finca o nosso coração nessa terra? Uma vez que a gente chega nela, eu já cavo um buraco, enterro o meu coração e digo assim: é aqui que está o meu tesouro, é aqui que está o meu coração. E Pedro nos confronta dizendo: olha, nós não pertencemos a esse mundo. O nosso coração não pode estar fincado, enraizado nele. Vamos ouvir agora o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, volte um pouco às páginas da sua Bíblia, vamos à carta de Paulo à igreja de Filipe, onde ele vai reforçar mais uma vez essa ideia de que o nosso coração não pode estar enraizado nesse mundo que a gente vive. Nós estamos nesse mundo, caminhamos nele, vivemos nele, trabalhamos nele, mas em nenhum momento o nosso coração tem que estar enraizado nele. Filipenses 3, versículo 20, os irmãos já acharam? Vamos ler todos juntos? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que a nossa pátria está nos céus. E se a nossa pátria está nos céus, qual é o melhor lugar para juntar tesouro? Nos céus. Se a nossa pátria, meus irmãos, está nos céus, ajuntar tesouros no céu é o melhor lugar onde colocar o nosso tesouro, porque lá é que está a nossa cidadania. E se assim vivermos, as pessoas vão desejar saber qual é a razão da nossa esperança. As pessoas vão nos perguntar o seguinte: por que a esperança de vocês não está aqui nessa terra? Por que a riqueza de vocês não está naquilo que o mundo valoriza?
E essa é a ideia que a lição vai trazer, essa é a ideia que John Piper, no livro, vai nos confrontar. Ele vai dizer assim: será que as pessoas estão perguntando a nós qual é a razão da nossa esperança? E ele diz: se elas não perguntam, é porque elas não veem na nossa vida algo que denote que o nosso coração não está aqui. Porque se nós demonstrássemos com a nossa vida de que o nosso coração não está nesse mundo, as pessoas olhariam para nós e diriam assim: olha, mas qual é a razão da sua esperança? Por que a sua esperança não está nesse mundo? Por que o seu tesouro não está aqui na terra? E uma das maneiras que nós podemos demonstrar que nós não estamos presos às coisas dessa terra e que Cristo é o nosso tesouro é demonstrando que o dinheiro não é senhor das nossas vidas. É mostrando que o dinheiro não é o senhor de nossas vidas. E como nós podemos demonstrar isso? Podemos fazer de várias formas. Acudindo o necessitado é uma maneira, contribuindo, ajudando, socorrendo. Isso são maneiras que nós podemos usar para demonstrar que o dinheiro não é o senhor das nossas vidas. No final dessa sessão, tem um parágrafo que eu quero convidar os irmãos a ler. Está na segunda coluna da página 34. Todos já acharam? A triste verdade sobre muitos cristãos professos é que Jesus Cristo não parece ser o seu tesouro. E a prova disso é que eles acabam por ignorar a instrução apostólica em Efésios 4, versículo 28. Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, que tenha com que acudir ao necessitado. Você observa como a Bíblia é confrontadora? Nós trabalhamos, estamos nesse mundo, mas precisamos ter olhos bons, olhos generosos, olhos que olhem ao nosso redor e, vendo as necessidades, tenhamos um coração aberto, bolsos abertos para socorrer aqueles que estão precisando. Porque se assim nós fizermos, nós estamos demonstrando que o dinheiro não é o nosso Deus. Então, olhos bons são olhos generosos, que olham a situação ao seu redor, olham a necessidade e socorrem. Para muitos, o trabalho tem como único objetivo prover para si mesmo e garantir um futuro mais confortável para a sua família. Há pouca preocupação em acudir ao necessitado. Nos dias de hoje, nós vemos muita instabilidade econômica e é natural que, pensando no futuro, nós comecemos a de alguma forma, poupa aqui, guarda ali. Há um erro nisso? Não. O erro está onde? Quando nós colocamos a nossa esperança naquilo, de tal maneira que a gente deixe de olhar ao nosso redor e ver as necessidades, e a gente endureça o nosso coração e se feche em si mesmo, de maneira egoísta. São olhos maus. Então é isso que nós estamos aqui sendo confrontados, né? Essa lição ela vai falar justamente sobre isso, mexendo numa área que é uma área que é muito importante, ao mesmo tempo ela tem é meio polêmica dentro da igreja, que é a contribuição, que são as ofertas, dízimos, questões relacionadas a isso. Então, parte 3 da nossa revista, como você usa o seu dinheiro importa. Então, a lição nos ensina que a maneira como usamos o nosso dinheiro está diretamente conectada ao nosso testemunho cristão, ou seja, a forma como lidamos com o dinheiro, com as nossas posses, elas podem glorificar a Cristo, como também podem depreciar o Senhor. Então, quero ler 3 passagens. A primeira está em Lucas, capítulo 12. São 3 passagens de Lucas. Vá ao Evangelho de Lucas, Lucas, capítulo 12. Quero ler 3 passagens do Evangelho de Lucas para nós encerrarmos a nossa escola bíblica dominical aqui, essa lição nessa manhã. A primeira passagem, Lucas capítulo 12, versículo 15.
diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes recomendou, isso é Jesus falando, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então Jesus nos orienta, olha, se guarde-se da avareza. E ele vai explicar por quê. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Infelizmente, tem muita gente que pensa o contrário. Ela acredita que a sua vida, a sua identidade está nos seus bens. Ela tem a sua vida fundamentada naquilo que ela possui. A sua identidade está na sua riqueza. Então Jesus vai ilustrar com uma história que ele vai contar uma parábola, diz o versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Olha comigo o versículo 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então o homem já era rico. Então o homem já tinha uma condição financeira muito boa. Era um homem rico e o campo dele produziu com abundância. Ele era um homem rico e a sua plantação floresceu em abundância. Qual era o problema desse homem? Versículo 17. Será que ele se queixava de alguma questão financeira, desemprego? Será que ele se queixava de alguma questão de saúde, algum problema na família? Não. O problema dele era o seguinte: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Quem dera se o problema das pessoas fosse só isso. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro, tenho muito dinheiro a produzir aqui com abundância. Mas esse é um problema que prova os corações. O que ele vai fazer no versículo 18? E eu vou fazer a leitura novamente, e eu vou pedir que você preste atenção no pronome meu. Olha como ele se repete. Eu vou fazer de novo a leitura do 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Então ele fala aqui de meus frutos, meus celeiros, meus produtos, meus bens, minha alma. E o que Deus responde ao ouvir esse discurso totalmente egocêntrico, né? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Deus então chama ele de louco. Alguns diriam assim: olha, eis um homem prudente. Mas a leitura que Deus faz é totalmente diferente. Algumas pessoas diriam assim: olha, está aí um homem sábio, prudente. Está aí um homem que tem um olhar para o futuro, ele está preocupado, colheu em abundância, ele quer deixar algo assim bem guardado. Mas Deus faz a leitura de uma outra maneira, ele diz assim: louco. Mas por que ele foi chamado de louco? Ele iria morrer e tudo aquilo que ele estava entesourando ficaria para quem? E o versículo 21, Jesus explica dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é como? Louco. Louco é, poderíamos ler da seguinte forma: louco é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Em outras palavras, louco é aquele que tem um coração na terra e não ajunta tesouros no céu. Essa
é a primeira passagem, né? Essa pessoa que nós lemos, esse homem, ele está pensando apenas em si, ele vive apenas para si. Mais para frente, Lucas capítulo 18, segunda passagem que nós vamos ler, é a passagem que nos fala do jovem rico. Mateus e Marcos chamam esse rapaz de jovem, Lucas não chama de jovem, mas a Sociedade Bíblica, tendo como base também os outros textos, coloca aqui um título na seção, O Jovem Rico, e diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Você percebe que esse jovem, pelo menos em discurso, ele tem um currículo religioso notável. Currículo nota 10. Você pega o currículo dele para uma entrevista de emprego e você vai observar assim, olha, todos os mandamentos eu tenho observado desde a minha juventude. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Olha, que rapaz, nota 1000. Só que quando a gente observa o versículo 22, a gente nota que o Senhor, que nos sonda, que nos conhece, que conhece o nosso coração mais do que nós mesmos, ele percebe um ídolo no coração desse jovem. Versículo 22 diz assim: ouvindo Jesus, disse-lhe, eu não lembro se é em Mateus ou se é Marcos, que diz que Jesus o amou. Quando o Senhor ele nos confronta por amor. O pai que deixa o filho viver da maneira como ele quer viver, faz o que você quiser, toma isso aqui, vai brincar, e deixa o filho viver da maneira como quiser, está agindo errado, porque a palavra do Senhor nos mostra que um pai que ama, ele confronta, ele corrige. E aqui Jesus ama esse jovem, embora a passagem de Lucas não coloque isso, mas nos outros evangelhos dá-se essa ênfase. Jesus o ama e o confronta, vai dizer a ele assim, olha, uma coisa ainda te falta. O teu currículo notável não te assegura nada, te falta uma coisa. Sabe o que você precisa ainda? Você se considera uma pessoa salva, porque você diz que cumpre toda a lei? Eu vou te mostrar que não. Eu vou mostrar a você que tem um ídolo no teu coração. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Você vai perceber na leitura dos evangelhos que Jesus não faz essa ordenança para todas as pessoas que têm um encontro com ele. Para a mulher lá no poço de Samaria, Jesus já fala uma outra coisa. Quando ele tem um encontro com Nicodemos, ele fala outra coisa. Necessário te é nascer de novo. Mas para esse jovem, Jesus vai a fundo lá no ídolo do seu coração, o confronta e diz, olha, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois você vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Você que tem o teu coração nesse mundo, que se preocupa tanto com os tesouros dessa terra, você vai ter um tesouro no céu, que é o que vale, é o que Jesus estava dizendo aqui para ele. Essa ordenança era necessária, esse confronto era necessário, e o versículo 23 diz assim, mas ouvindo ele estas palavras, como ele ficou? Ficou triste, não somente triste, mas ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste, por quê? Porque era, olha a ênfase do texto, porque era riquíssimo. Ele não era só rico, como o homem do campo que a gente leu agora há pouco. Ele era riquíssimo. Veja como Jesus confronta, veja como o Senhor faz também conosco nessa manhã, nos confrontando. Não sei quanto a você, mas a mim isso é um confronto muito forte. A todo momento somos confrontados e essa lição chama a nossa atenção para essa questão do dinheiro. E esse jovem, esse homem, ele era riquíssimo. E diante da possibilidade de se ver sem o dinheiro,
O que esse jovem faz? Ele se entristece e desiste de seguir Jesus. O Evangelho de Mateus, falando desse texto, diz que quando Jesus diz isso a ele, ele se retira triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então ele se retira triste. Esse homem, esse rapaz, ele vai embora, porque quem ele realmente adorava era a sua riqueza. Versículo 24, porque quando a sociedade bíblica coloca um subtítulo, dá a sensação assim de que mudamos de assunto. Virou o lado do disco, né? Para quem já é antigo, né? Os jovens nem sabem o que é isso, né? Mas você ouve um disco, acabou o lado, você vira para o outro. A sensação que tem assim, vamos mudar de página, vamos mudar aqui a situação. Mas não, há continuação. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E esse versículo 24, essa afirmação de Jesus vai surpreender os discípulos. Por isso que eles vão dizer no versículo 26, Senhor, quem assim pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Por que eles dizem isso? Porque eles entendiam que riqueza era sinal de bênção. Igual tem muita igreja aí fora, quer dizer, igreja coloca entre aspas, né? Que vai dizer que a riqueza é um sinal de que a bênção de Deus, a aprovação do Senhor está sobre a sua vida, porque você é rico. E eles também tinham essa compreensão, quem pode ser salvo se vai ser difícil que um rico entre no reino dos céus? E meus irmãos, o problema não é ser rico, porque se o problema fosse ser rico, é só a gente não ser rico, é dizer assim, olha, eu não quero ser rico. A solução é ser pobre, só que a solução não é ser pobre, a questão não é essa. Não é o pobre é salvo e o rico não é. Não é isso que o texto está dizendo, isso não está na Bíblia, não é esse o ponto. Jesus não está dizendo que os ricos são maus e os pobres é que são bons, Jesus não está falando isso. Porque o rico, ele pode ser um homem muito próspero, mas se o coração dele estiver endurecido para com o Senhor, ele vai para o inferno. E da mesma forma o pobre ele pode viver uma vida difícil a sua vida inteira, passando aperto, passando necessidade, mas se ele fechar o coração para o Senhor, ele também morre e vai para o inferno, ele vai viver uma eternidade longe do Senhor, seja rico, seja pobre. A salvação não está nisso, a salvação é pela graça, por meio de Cristo Jesus, e essa salvação baseada não nos nossos méritos, não na nossa condição financeira, não na nossa nacionalidade. Essa salvação é baseada nos méritos de Cristo, naquilo que Cristo faz na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, morrendo por amor a nós. A nossa salvação está naquilo que Cristo fez, na sua justiça, que é atribuída a nós. Então não é o fato de ser rico ou de ser pobre. O texto não diz isso, mas ele nos chama a atenção para o fato de que a riqueza pode nos cegar. O dinheiro pode transformar os nossos olhos em olhos maus. O dinheiro pode fazer com que os nossos olhos, ao invés de serem bons, que olhem com generosidade, com amor, olhem de maneira má, de maneira avarenta. A riqueza pode se tornar um Deus e pode nos impedir de ver a nossa verdadeira condição espiritual. Esse rapaz, ele não conseguiu ver. Ele se achava muito bom, ele dizia, olha, eu faço tudo direitinho, Jesus. E Jesus está dizendo assim, olha, tem um negócio, tem um problema no teu coração. E ele não viu, ele não conseguiu enxergar e ele foi embora. Porque o dinheiro não permitiu que ele visse a sua condição espiritual. Um outro texto para a gente ler, Lucas capítulo 21. E esse texto, ele aparece na lição também um pouco comentado. O autor comenta baseado no livro do John Piper. John Piper, nessa sessão, quando vai comentar esse texto da viúva, ele faz um breve comentário, ele chama a sessão do capítulo do livro é Liberalidade Perigosa. Versículo 1, Lucas capítulo 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.
Então, Jesus está observando as ofertas que eram feitas pelas pessoas. Provavelmente ele estava num local onde os gasofiláceos, onde as urnas eram colocadas, e ele ali foi observando as pessoas se aproximando e ofertando. E aquelas pessoas, ele percebeu que eram pessoas ricas, que estavam ali ofertando. E ele nota uma viúva pobre entrando e colocando a sua oferta. E à primeira vista, quando a gente faz uma comparação entre a oferta de um rico e a oferta de uma viúva pobre, qual é a que deve ter, aos nossos olhos humanos, um peso maior? A oferta de uma pessoa rica, óbvio. Mas aos olhos do Senhor, essa oferta era muito maior do que a que era dada pelos ricos. A oferta dessa viúva pobre, se a gente for comparar, ele diz aqui 2 pequenas moedas. Quando você vai estudar o texto mais a fundo, alguns comentaristas vão fazer uma relação de comparação com o valor de um denário, de um dia de trabalho. Então eu fiz um cálculo aproximado, é como se essa oferta fosse uma oferta de R$1. Como se ela tivesse se aproximado da urna e colocado ali 2 moedinhas de 50 centavos. Enquanto uma outra pessoa veio e colocou um envelope bem cheio ali, com bastante dinheiro. Só que aos olhos do Senhor, a oferta dessa senhora era muito maior do que era dada pelos ricos. Por quê? Porque os ricos deram daquilo que lhes sobrava. Quem disse isso é o próprio Senhor. Versículo 4. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Certa vez eu ouvi uma música, quando as minhas meninas eram bem pequenas, tinha um DVD de uma cantora que ela cantava uma música da viúva. E ela dizia assim no início da música: a viúva, ela deu as suas moedinhas e Jesus deu para ela muitas e muitas outras. O texto não diz isso, tá, meus irmãos? Ali é uma teologia da prosperidade embutida ali na música. Em nenhum momento é assegurado que a pessoa, quando oferta, igual muitos locais fazem, né? Coloca a sua oferta que Deus vai te dar 10 vezes mais, 20 vezes mais, vai triplicar, quadruplicar. Meus irmãos, não há em nenhum momento, em nenhum local, uma garantia disso. Então não se deixe cair por essa história. Só que ao mesmo tempo a gente entende que a Bíblia fala que Deus socorre, Deus provê as viúvas. Então eu quero só deixar aqui destacado. Só que o foco aqui não está na questão da viúva, mas naquilo que ela faz. E esse é um ensinamento importante. É tão importante que Jesus chama os seus discípulos. Imagina a cena, Jesus está observando, a viúva vem e ele fala assim, venham, discípulos, venham até aqui. Em verdade vos digo. Sempre que Jesus começa dizendo, em verdade vos digo, é porque é uma declaração, um pronunciamento que ele vai fazer. E ele diz assim, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Isso nos fala que o Senhor não valoriza o valor, a quantia ofertada, mas o coração daquele que oferta. Então, quando a gente oferta, meus irmãos, não faça por base do legalismo. Eu faço para o pastor ver, para o presbítero saber, mas o meu coração não tem prazer, meus irmãos, não é assim. O nosso coração, a generosidade tem que ser algo que venha do coração, um coração grato, onde você entrega, você devolve ao Senhor tudo aquilo que você recebe mais do que deveria. É gratidão, meus irmãos. O dinheiro não pode ser um ídolo do nosso coração. A gente não pode ter o nosso coração nessa terra e ajuntar tesouros na terra e esquecer do tesouro no céu. Então, cuidado para que o dinheiro não seja uma cilada. Cuidado para que o dinheiro não seja, meus irmãos, um ídolo no nosso coração. Quero ler o último parágrafo dessa sessão, porque tem um erro aqui, um erro de, não de ortografia, mas um erro de grafia da palavra aqui, que a lição comeu uma letra. Na página 102 do livro, mas na nossa revista, a página 35, diz assim, olha, lá na primeira coluna, último parágrafo. Obviamente, isso não significa que todas as pessoas devem dar tudo o que possuem.
O ponto a ser destacado é, como é que está escrito aqui, né? Jesus ama o rico, cheio de fé para a glória de Deus. O livro, no original, diz assim, que Jesus ama o risco, cheio de fé para a glória de Deus. É o risco. O que John Piper está dizendo com essa frase? A pessoa que se arrisca, como essa viúva pobre fez, ela entregou tudo que ela tinha, ela se arriscou por fé, visando a glória de Deus, não visando receber algo em troca, mas para que Deus seja glorificado. Então é esse o ponto que ele está tocando aqui. Então na página 102 eu quero fazer uma leitura para a gente finalizar. O importante aqui é baseado naquilo que a gente acabou de ler, mas é um pouco mais completo. Diz assim, o importante aqui não é que todos deveriam dar tudo o que tinham. O ponto importante é Jesus ama o risco cheio de fé para a glória de Deus. John Piper vai dizer assim, olha, eu não tenho leis para lidar com respeito às particularidades de como gastar seu dinheiro, assim como Jesus não tinha. Eu não tenho lei para isso, é o que ele está dizendo. Eu simplesmente quero apontar para Jesus e deixar a palavra dele ter seu efeito chocante e salvador sobre nós. Então ele coloca da seguinte forma, eu não tenho uma lei para te dar, de quanto você tem que fazer, como você tem que fazer, mas eu deixo que a própria palavra do Senhor fale e te confronte, e ela tenha um efeito, como ele diz, chocante e salvador sobre nós. Tocou o sinal, quero só conversar com os irmãos aqui sobre a conclusão. Leia a conclusão depois, porque ela faz um resumo de tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Mas eu quero trazer algumas perguntas. Enquanto as pessoas chegam, será que nós temos o nosso coração nas coisas dessa terra? Será que o nosso foco tem sido apenas ajuntar tesouros na terra e não nos céus? Será que o dinheiro se tornou um ídolo nas nossas vidas, de modo que depositamos nele a nossa esperança? Será que nós entendemos a importância de socorrer os necessitados, de ajudar nas causas do reino? Será que nós compreendemos as questões envolvendo dízimos, ofertas? Reconhecemos a importância dessa prática, de sermos generosos? Quais são as prioridades na nossa vida? Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Amém? Deus abençoe a sua vida.